Acabou a espera, vascaíno. Finalmente, a novela mais tensa dos bastidores do clube nos últimos meses está chegando ao fim, e com um final feliz. O torcedor pode comemorar, o Ryan está prestes a renovar com o Vasco da Gama. Sim, a joia da base, que vem encantando o futebol brasileiro com atuações de gente grande, está muito perto de assinar um novo contrato. E essa não é a única notícia boa. Puma Rodrigues também está com tudo encaminhado para seguir no elenco. O clima em São Januário é de otimismo total. A diretoria se mexeu, conversou, apresentou proposta e agora aguarda apenas a resposta final para selar esse novo vínculo com dois dos nomes mais importantes do elenco atual. Mas não é só nos bastidores que o caldeirão vascaíno está fervendo. Dentro de campo, a movimentação também é intensa e, claro, já com os olhos voltados para um dos confrontos mais aguardados da temporada, a semifinal da Copa do Brasil. O torcedor passou os últimos dias especulando onde seria disputado o jogo de ida. São Januário ou Maracanã? A dúvida pairou no ar, mexeu com a emoção da torcida, alimentou discussões nas redes sociais, dividiu opiniões, mas agora já existe uma definição oficial. O jogo de ida entre Vasco e Fluminense será no Maracanã. Isso mesmo, o primeiro duelo dessa semifinal eletrizante vai acontecer no palco mais tradicional do futebol carioca, que já viu grandes festas da torcida vascaína e também marcou alguns dos momentos mais inesquecíveis da história do clube. Apesar do carinho e da tradição que o Vasco tem com o Maracá, a relação entre o clube e o estádio ficou estremecida nos últimos tempos. Disputas com o consórcio, limitações de acesso, problemas de bastidores. Tudo isso fez o torcedor vascaíno olhar com mais desconfiança para o estádio. E aí entra o dilema: vale mais apostar na mística de São Januário, no peso do caldeirão, no grito entalado da torcida tão perto do gramado, ou seguir o acordo firmado entre as diretorias e usar o Maracanã, mesmo com esse ambiente mais frio? A diretoria vascaína optou pelo acordo. Combinado entre os clubes, ficou definido que os clássicos teriam torcida dividida meio a meio e seriam realizados no Maracanã. É uma decisão estratégica, que pode beneficiar o clube em muitos aspectos, principalmente financeiros. E, apesar das dúvidas, existe uma confiança no potencial da torcida vascaína para fazer a diferença mesmo em campo neutro. A venda de ingressos será aberta com antecedência para os vascaínos, e a expectativa é de casa cheia, com o lado do Vasco esgotado rapidamente. Quem conhece a torcida cruzmaltina sabe, se tem ingresso à disposição, ela comparece, canta, empurra e transforma qualquer estádio em São Januário por 90 minutos. E essa presença será fundamental, principalmente se o Vasco quiser construir um bom resultado já no primeiro jogo. Porque, vamos ser sinceros, enfrentar o Fluminense no jogo de volta com mais de 90% da torcida adversária no Maracanã é uma missão ingrata. O ideal é chegar nesse segundo jogo com vantagem. Por isso, o pensamento é claro: fazer o resultado no jogo de ida. Mesmo sem o caldeirão de São Januário, o time tem condições, tem elenco e tem torcida para transformar o Maracá em sua casa. E aí, com um placar positivo nas costas, segurar a pressão no segundo jogo e, quem sabe, voltar a uma final de Copa do Brasil depois de tantos anos. Mas para que isso aconteça, o time precisa estar completo. Precisa estar com os seus principais nomes em campo. E entre eles está, sim, o uruguaio Puma Rodrigues. Lateral direito de origem, mas que vem quebrando um galho, e que belo galho, na esquerda durante a ausência de Lucas Piton. O cara tem sido titular nas últimas partidas, tem dado conta do recado e é, hoje, peça importante no elenco. E aqui entra outra excelente notícia que movimentou os corredores de São Januário: o Vasco avançou na renovação de contrato com Puma. O vínculo atual termina no final de dezembro. Ou seja, o jogador estaria livre no mercado já em janeiro. Mas a diretoria não quer correr esse risco e já fez uma proposta oficial para segurar o atleta por mais tempo. A situação ainda exige cautela, claro. A resposta do staff e do jogador está sendo aguardada, e outros clubes, como o Nacional do Uruguai, já demonstraram interesse. Mas o Vasco está se antecipando, mostrando valorização e tentando manter um jogador que ganhou espaço, caiu nas graças da torcida e tem tudo para crescer ainda mais com a camisa cruzmaltina. Inclusive,
O técnico Fernando Diniz é um dos grandes apoiadores dessa renovação. Internamente, ele tem batido na tecla de que Puma é peça fundamental no seu esquema, e manter o jogador é mais do que um desejo, é uma necessidade técnica. E falando em manter, é impossível não voltar ao nome mais comentado das últimas semanas, Ryan. O garoto que surgiu como um furacão em São Januário, fez gol contra o Fortaleza em pleno Castelão e que hoje carrega nas costas as esperanças de uma torcida inteira. E agora, mais do que nunca, parece que o futuro dele continuará no Vasco. O clube está muito próximo de fechar a renovação contratual com o atacante. E não é só para manter o jogador no elenco, é para valorizá-lo de verdade. A proposta que está na mesa prevê aumento de salário, extensão de contrato até o final de 2028 e, o mais importante, um reajuste significativo da multa rescisória. Hoje, a multa de Ryan gira em torno de 40 milhões de euros. O Vasco quer subir esse valor para algo entre 60 e 70 milhões de euros. Isso colocaria a multa do cria da base entre 370 e 440 milhões de reais, o que transformaria uma eventual venda numa das maiores da história do clube, e também do futebol brasileiro. Mais do que uma blindagem, é um sinal claro de que o Vasco quer construir um projeto em torno do Ryan. Um planejamento que envolve protagonismo, títulos, Libertadores, idolatria e uma venda no tempo certo, pelo valor que o talento do garoto merece. Além disso, o vínculo atual do jogador vai apenas até o final do ano que vem. É pouco. Muito pouco para um atleta que já mostrou o potencial que tem. O Vasco entende isso, o staff do jogador também, e por isso as conversas estão em estágio avançado. Nos bastidores, o clima é de otimismo. E para quem acompanha os sinais nas redes sociais, essa renovação já tem cara de certa. Um exemplo disso foi a publicação recente do Barros, uma das referências internas do clube e grande apoiador de Ryan. Primeiro, ele respondeu a uma postagem do Cria com um pedido claro para que ficasse mais uma temporada. Depois, publicou uma imagem com o jogador e os ícones de uma caneta e uma ampulheta. Ou seja, tudo indica que a assinatura está muito próxima de acontecer. A sensação é de que essa renovação não é apenas uma vitória nos bastidores, mas também uma resposta ao mercado. O Vasco quer mostrar que está mudando de patamar, que não vai mais se desfazer de suas joias a qualquer preço e que tem um projeto sério de crescimento. E manter o Ryan é uma prova disso. Não apenas pelo futebol que ele entrega em campo, mas pela simbologia que ele representa. É cria. É a raiz. É o futuro do clube sendo valorizado no presente. E aí, torcedor, a pergunta que fica é: será que vai ter gol do Ryan na semifinal? Porque se depender do clima, da empolgação, da fase do que ele vem jogando, é bom o adversário se preparar. O garoto está voando. A torcida está com ele. E o clube está fazendo o dever de casa para garantir que essa história continue sendo escrita com a camisa do Vasco da Gama. Essa história promete ser longa, vascaíno. Porque quando o clube decide segurar o seu maior ativo, aumentar o contrato, melhorar salário e colocar uma multa rescisória de gigante, é porque entende que ali tem ouro. E é isso que o Vasco está fazendo com Ryan. Não é só sobre não vender agora. É sobre transformar o garoto no rosto do projeto, na cara de um time que quer voltar a disputar Libertadores, que quer ser protagonista em Campeonato Brasileiro, que quer brigar por títulos de verdade. E isso começa exatamente aí, segurando quem faz a diferença. Ryan é mais do que uma joia. É uma resposta do Vasco ao mercado, dizendo: aqui não se vende por qualquer valor. É um recado direto aos clubes europeus que já vinham observando o garoto. Os números falam por si. Com menos de 20 anos, ele já decidiu jogos grandes, mostrou personalidade, entrega, frieza para finalizar e um entrosamento absurdo com o elenco. Quem acompanha os bastidores sabe que ele é respeitado dentro do vestiário como se fosse veterano. Tem cabeça boa, foco, não se deslumbra. E isso, meu amigo, vale ouro em um cenário onde tantos talentos se perdem no caminho. E quando a diretoria age rápido, o torcedor reconhece. Há pouco tempo, o sentimento era de medo. Medo de perder mais uma promessa sem ver o cara brilhar de verdade com a camisa do clube.
Medo de ver o Ryan explodir na Europa e virar mais um daqueles nomes que a gente olha com orgulho, mas também com uma pontinha de frustração por não ter aproveitado aqui. Mas agora, a história tá tomando outro rumo. O Vasco tá virando esse jogo. Tá mostrando que é possível, sim, construir uma nova era com seus próprios talentos. Mas não é só de promessas que se constrói um time competitivo. O elenco precisa de equilíbrio. Precisa de caras experientes, jogadores prontos, e também de peças que podem se adaptar e render em mais de uma função. E é por isso que a permanência do Puma Rodrigues também é tratada como prioridade. O lateral uruguaio caiu nas graças da torcida e, mesmo improvisado na esquerda, vem dando conta do recado. É o tipo de jogador que todo treinador quer ter: entrega tática, leitura de jogo e disposição física. E além disso, é bom de grupo. Não reclama, se adapta, veste a camisa com seriedade. O cenário atual é de negociação aberta. A proposta foi feita, o staff do jogador está analisando e, ao que tudo indica, o desfecho deve sair nas próximas semanas. A ideia da diretoria é garantir essa renovação o quanto antes para evitar assédio de outros clubes. O Nacional do Uruguai monitora a situação, mas ainda não oficializou nenhuma proposta. Mesmo assim, o Vasco quer se antecipar, mostrar que valoriza o atleta e fazer um movimento claro de que está organizando seu elenco pensando em 2026. E esse pensamento é o que vem norteando cada passo do clube nos últimos meses. Depois de anos de instabilidade, de decisões mal explicadas e de falta de planejamento, o torcedor começa a enxergar uma direção. Claro que ainda há muito a ser ajustado. O elenco não é perfeito, o desempenho oscila, mas os sinais são positivos. Segurar Ryan, renovar com Puma, investir em jovens com potencial de revenda e construir um time competitivo ao redor deles é um caminho inteligente. E, principalmente, é um caminho que respeita a história do Vasco. O clube sempre foi celeiro de grandes talentos. Desde as categorias de base, a marca vascaína é a de revelar craques. Mas por muito tempo, o que se viu foi a saída precoce dessas promessas, muitas vezes antes mesmo do torcedor se apegar. Agora, com essa nova postura, a torcida volta a sonhar. Volta a sentir que pode ver um garoto da base levantar uma taça, decidir um clássico, ser ídolo de verdade. E não tem coisa mais poderosa do que isso num clube de futebol. A conexão entre arquibancada e campo fica mais forte. O sentimento de pertencimento cresce. E o adversário passa a respeitar mais. Esse respeito, inclusive, será essencial na reta final da Copa do Brasil. O Vasco vai enfrentar um adversário conhecido, um clássico pesado, e mesmo sem o fator casa no jogo de ida, entra com a confiança em alta. A torcida deve comparecer em peso no Maracanã, e o clima deve ser de decisão desde o apito inicial. A expectativa é de um jogo tenso, estudado, com muita marcação e, claro, com um brilho individual decidindo. E é aí que nomes como Ryan, Vegetti, Payet, Lucas Piton e Puma entram como peças fundamentais. Não se ganha uma semifinal só com tática. É preciso ter jogador que resolve. Jogador que encara a responsabilidade, que chama o jogo, que impõe presença. E nesse ponto, o Vasco tem boas opções. O Ryan, por exemplo, é aquele cara que, com um drible ou uma finalização rápida, pode mudar a história de um confronto. E mais do que talento, ele tem aquela confiança de quem sabe que pode decidir. E isso contagia o time todo. O elenco confia nele. O treinador aposta nele. E a torcida vibra com cada toque na bola. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O burburinho já corre pelos corredores da colina histórica e promete agitar a torcida do Vasco nos próximos dias. Fontes internas dão conta de que o treinador Fernando Diniz conseguiu convencer uma das peças mais cobiçadas do mercado, Renan Lodge, lateral de velocidade impressionante e passagem destacada pelo futebol europeu. Segundo rumores que circulam nos bastidores, o jogador teria dado um sonoro sim à proposta vascaína, deixando dirigentes e comissão técnica em estado de expectativa máxima.
A negociação, que vinha sendo acompanhada com atenção por clubes do Brasil e do exterior, teria ganhado força justamente após Diniz entrar em contato pessoalmente com Lodge, expondo seu projeto de jogo e destacando o papel que o lateral teria no time carioca. A sintonia entre treinador e atleta, segundo pessoas próximas, teria sido determinante para que o jogador se mostrasse receptivo à ideia de voltar ao futebol brasileiro e encarar um desafio de reconstrução com a camisa cruz-maltina. No Vasco, a chegada de Renan Lodge é tratada como quase certa, e já se fala em uma apresentação que promete reunir a torcida em clima de festa. O lateral, conhecido por sua capacidade de apoiar o ataque e também por sólida defesa, surge como reforço estratégico para o esquema de Diniz, que prioriza a posse de bola, movimentação intensa e pressão constante. Para os cruz-maltinos, o rumor de que Lodge pode ser anunciado em breve reacende esperanças de ver o time competitivo e pronto para brigar por títulos novamente. Entre torcedores, a notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Alguns já imaginam lances históricos na São Januário com Lodge atuando pelas laterais e criando jogadas de efeito. Outros, mais cautelosos, lembram que tratam-se de rumores e que até o momento não houve confirmação oficial do clube, mantendo o suspense e a ansiedade nas arquibancadas virtuais e físicas. Se concretizada, a contratação de Renan Lodge representaria um verdadeiro golpe de mestre de Fernando Diniz, capaz de atrair talentos mesmo em meio à instabilidade que ronda o futebol brasileiro. O clima na colina histórica é de otimismo, e a expectativa é que nos próximos dias a diretoria oficialize o acerto, transformando o rumor em realidade e dando à torcida vascaína motivos de sobra para sonhar com um futuro promissor. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.